Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um Segunda Chamada. Antes de tudo, aquela pergunta que não pode calar. Já se inscreveu no canal? É sério, é importante. Eu vou explicar pra vocês o negócio do algoritmo aqui. Quanto mais vocês curtem e divulgam o nosso canal, é melhor pra gente. É assim que funciona no YouTube. Se você está curtindo o My News, por favor, dê uma força se inscrevendo. Hoje o programa é com Mara Luqueia e Cris Serra, nossa Marilis Pereira Jorge, e o convidado de hoje, que já esteve aqui no programa, o cientista político Carlos Pereira. E vamos ao que interessa. Lula fora da urna, mas até quando dentro da campanha? E afinal, quantos votos ele transfere para o Boulos, ou para o Ciro, ou para o Bolsonaro, ou para o Haddad, ou seria Andrade? Com os nomes definidos, o que muda nas campanhas dos outros candidatos? Ainda é muito cedo para saber quem vai para o segundo turno? Se você tem muita certeza, aliás, cuidado, você pode estar vivendo numa bolha e não sabe. Faça o teste com a gente hoje aqui. E os gurus também erram? O caso dos seguidores do Prem Baba, que foi de coqueluche dos famosos acusado de abuso sexual. E para genuinamente relaxar, que tal uma aromaterapia? Mas não é bem onde você está pensando. Se ajeita aí que a gente já te explica no Segunda Chamada que está no ar. A gente começa o programa com um aviso importante. Quarta e quinta-feira a gente vai fazer aqui no My News entrevistas ao vivo, direto de Brasília, isso mesmo, com os presidenciáveis. É uma parceria nossa com o site Congresso em Foco. E você que ainda está indeciso ou quer saber mais sobre o candidato que já escolheu, não pode perder de jeito nenhum essa conversa. Vamos para o programa de hoje, porque nessa semana as atenções estão todas voltadas para o PT. Lula está fora da disputa eleitoral, mas, pelo visto, vai continuar sendo peça-chave na campanha. Ele é o garoto propaganda do PT e é quem o partido espera que garanta votos para Fernando Haddad, que deve ser confirmado como candidato à presidência até o dia 11. De hoje até a eleição são apenas 37 dias. Cris, é tempo suficiente para essa transferência de votos que o PT espera? Essa é a grande dúvida, né? Inclusive do próprio PT. A campanha do PT agora está num momento absolutamente crucial, porque a estratégia do partido de insistir na candidatura do Lula, né, de associar o Lula à perseguição política, etc., ela vai chegar um momento em que ela vai se esgotar, porque já se sabe que ele não será candidato e que ele tem que tentar transferir esses votos para o vice dele, que é o Haddad, que vai ser o candidato a presidente. A questão tem um timing aí que tem que ser muito preciso para o PT fazer isso e que depende de uma série de variáveis, algumas delas. Por exemplo, o PT está dizendo que vai recorrer ao STF e ao STJ ainda para que Lula seja candidato. Se vai recorrer a essas instâncias superiores, não pode ter Haddad como candidato, porque se vai recorrer para que Lula seja candidato, o candidato é Lula. Seria uma incoerência você recorrer a instâncias superiores e, ao mesmo tempo, apresentar um outro candidato. Então, por mais alguns dias, o Haddad ainda não será o candidato oficial. A questão é, numa campanha tão curta como essa, com Haddad precisando ser conhecido e ser associado à imagem de Lula, se você perde esta semana agora em que nós estamos sem fazer a campanha para Haddad, é uma perda de tempo muito importante que pode sim prejudicar a estratégia do PT. É uma estratégia de risco, o PT está vendo até onde pode esticar essa corda, mas é um momento extremamente delicado. Hoje o Haddad está reunido com Lula para discutir a situação e certamente dessa reunião vai sair uma decisão de que em que momento, finalmente, Lula deixa de ser candidato e Haddad se torna um candidato. Já tem partido questionando o uso do Lula na campanha. Dani Lima, nossa comentarista política, tem um videozinho pra gente falando sobre isso. E aí, pessoal do Segunda Chamada, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o PT. Eles estão explorando sim a imagem do Lula, porque a lei eleitoral permite que você dê até 25% do seu horário na TV a apoiadores, para que apoiadores possam pedir votos para o partido ou para o candidato. Então, o Lula está entrando meio que nesse esquema aí. Ele não diz que é candidato, não pede voto para ele, mas continua falando dele, continua falando do governo dele. Tá dando certo? Bom,
Por enquanto, sim, porque pelo menos eles ainda estão conseguindo exibir a imagem do Lula, mas outros partidos, os adversários, em especial o Partido Novo, que é do João Amoedo, e o PSL, que é do Jair Bolsonaro, já foram ao TSE falando, olha, tá meio mandrake isso aí, porque o Lula continua aparecendo no horário eleitoral, usando gravação externa, etc e tal. O PT está disposto a usar todo o tempo que o TSE deu para eles, ou seja, 10 dias, para poder fazer essa operação de troca aí. O partido ainda vai ao Supremo Tribunal Federal com um recurso para pedir que o Lula seja candidato com base em uma liminar do Supremo, ou seja, uma autorização temporária do Supremo até que se esgote toda a discussão do caso. Hoje é considerado difícil que o partido tenha algum sucesso nessa empreitada, mas eles vão tentar. Até porque para o PT é muito importante manter esse discurso de que o Lula é vítima de uma perseguição da justiça, então eles vão cumprir todas as estações desse calvário judicial. O Haddad já está na rua, Fernando Haddad, que hoje é vice do Lula, na chapa que o PT inscreveu na Justiça Eleitoral e que agora está, digamos assim, pendurada. O Haddad já está fazendo campanha, o Haddad já está percorrendo o país, especialmente a região Nordeste, que é onde o PT, o Lula, tem a maioria de seus votos. E aí ele já começou esse processo de transferência, digamos assim, de imagem. No primeiro programa eleitoral, inclusive, ele faz um juramento de lealdade ao ex-presidente Lula. É uma etapa nesse processo de tentar passar os votos que hoje são do Lula para o Fernando Haddad. Essa é a grande questão dessa eleição, gente. Para onde vão os votos do ex-presidente Lula? Ele aparece aí com 37% das intenções de voto na pesquisa Ibope, 39% no Datafolha. É muito voto que vai ficar, digamos assim, voando sem ele na corrida eleitoral. A tentativa do PT vai ser de fazer o quê? Transferir esses votos do Lula para o Fernando Haddad. É pouco tempo, essa é a eleição mais curta que a gente teve aí nas últimas décadas, são só 35 dias e a grande questão é saber se o Haddad vai conseguir trazer esses votos para ele, se essa operação de transplantar os votos do Lula para o Haddad vai dar certo ou se esses votos vão se perder por aí, como a gente percebe que acontece nas sondagens, porque o Haddad ainda é muito desconhecido. Esse é um espólio enorme e que vai ser disputado à tapa, como a gente está vendo, porque a campanha eleitoral começou muito pesada na TV, então vai ser disputado na base do tiro, porrada e bomba por todos os candidatos que estão aí, inclusive os petistas. Tem umas coisas engraçadas, curiosas nisso que a Dani falou, porque ela falou do Novo e do PSL do Jair Bolsonaro indo atrás. Que eu salvo engano, acho que são os dois únicos candidatos à presidência que não tem nenhuma ligação ou não querem ter nenhuma ligação com o Lula, né? Porque o Meirelles vive repetindo, parece que ele é o candidato do Lula. O PSDB também quer ter uma ligação inversa com o Lula. Né? Exatamente. Não, e o Fernando Henrique já flertou ali com o PT no segundo turno, tem o Meirelles, o Ciro era uma possibilidade era o candidato da esquerda, até era o único, né, até pouco tempo. A Marina já foi ministra, então assim, todo mundo tem alguma... Gravita ali. Todo mundo tem ascendente em Lula em algum momento, né? Agora, quando a gente olha esses números aí que a Dani repetiu, né, das pesquisas, o Lula no Datafolha com 39%, a gente percebe que a estratégia do PT vem dando certo, porque se eles não tivessem feito isso, já tivessem lançado um outro candidato que não Lula estaria esquecido em Curitiba e o PT estaria todo, né, em cima de um outro candidato. A estratégia do PT ou a estratégia do Lula, né? Porque só quem vamos dizer que só quem agora temos certeza que extraiu bem algum benefício dessa estratégia foi o Lula, né? A gente não sabe se o PT se beneficiará disso, se o candidato do PT ou se a esquerda se beneficiará disso. Então a gente não sabe. Eu acho que essa decisão é muito arriscada. Eu já vi, inclusive, eu acho que comentei aqui no programa anterior que eu participei, que talvez, contrário ao que você falou, a esquerda o próprio PT poderia continuar sendo o núcleo, vamos dizer assim, dos partidos de esquerda, uma alternativa real competitiva de esquerda, se o Lula tivesse escolhido o seu substituto ali no dia que ele foi preso. Imagina só aquela imagem naquele caminhão, ungido pela igreja. Pois é. Aqui, olha, todas fizeram comigo muitos, vamos dizer assim, estão sacaneando comigo e tudo mais, mas eu tenho aqui a minha alternativa.
e votem nele. Quer dizer, se desde aquele momento ele tivesse essa imagem, essa posição, pudesse utilizar essa imagem, inclusive na campanha, nós não temos um contrafactual, a gente não pode voltar atrás, mas assim, é muito difícil dizer que o PT ou a esquerda ou o candidato do PT terá, como a Cris falou, e a mesma Dani na reportagem, sucesso nessa transferência de votos. Pode ser que não. E o único beneficiado dessa estratégia tenha sido o Lula na cadeia. Que é o problema do PT e do Lula, de criar uma liderança, de criar um sucessor. É muito a imagem do Lula, não tem. E o Lula, quando foi preso, ele abraçou a Manuela e o Boulos, falando, esses dois aqui carregam a minha chama. Então, endossou os dois. O Haddad ficou esquecido no palanque, que é uma loucura, o cara que é o virtual candidato do PT agora. E as pesquisas, cada uma diz uma coisa, né? Hoje saiu uma pesquisa do BTG dizendo que quem se beneficia mais com isso é o Ciro. Na semana passada saiu outra dizendo que era a Marina. E o Ibope falava do Haddad. Então, assim, eu acho que o Lula realmente é uma torta. Mas, Antônio, presta atenção. Mas se tivesse havido, vamos dizer assim, essa decisão prévia do candidato do PT não ser o Lula desde o início, e ele tivesse sido ungido pelo Lula desde o início, teria talvez até arrefecido essa grande fragmentação que teve com candidatos de esquerda. Ele conseguiu eleger a Dilma. Exatamente. Consegue eleger a Dilma, mas consegue eleger qualquer um. Então, assim, a expectativa dos outros partidos de esquerda de se transformarem na grande referência da esquerda, de passar para o segundo turno, só foi alimentada com a manutenção da candidatura do Lula, porque todo mundo sabia que ele não seria o candidato. Se nós soubéssemos desde o início que o candidato do PT seria o Haddad ou qualquer outro, e ungido naquele momento, os outros candidatos de esquerda poderiam ter aberto mão da sua candidatura, dado que o PT continuaria sendo uma espécie de núcleo em que os outros partidos de esquerda seriam satélites do PT. Porque se essa estratégia do PT não der certo, o PT corre seríssimos riscos de deixar de ser o núcleo da esquerda e, necessariamente, quem passar para o segundo turno no polo da esquerda será essa referência de esquerda nova. Será um novo PT. Mas que Carlos, muito difícil, porque todas as apostas, pelo menos, de todos os analistas políticos com quem eu conversei até o momento, é de que a disputa para o segundo turno se daria para ir para o segundo turno, seria entre PSDB e PT para eles estão disputando uma vaga para ir para o segundo turno com Bolsonaro. Se isso fosse hoje, se a eleição fosse hoje, é claro que com a entrada da televisão, da propaganda, do horário político, isso tudo pode mudar. Então, quem tem chance ainda como esquerda de ir para esse, ou de centro-esquerda, para ir para o segundo turno, é o PT. Ciro não tem força, não conseguiu fazer aliança. Porque assumindo Boulos, que... não tem. Mas assumindo que, vamos dizer assim, racionalmente, dos votos 37% que você identificou do Datafolha, 39, né? 39. do Datafolha. Sei lá, se um terço, certo, desses votos, com certeza são petistas, não são apenas lulistas, e vão para o candidato do PT, independente de quem seja esse candidato, quer dizer, esse candidato é competitivo. Mas para onde vai os outros 2/3 de eleitores lulistas que não são necessariamente petistas? Pode ser que uma grande quantidade vá para a Marina, que já está também muito bem posicionada. E para o próprio Ciro, vá para o Bolsonaro, vá para o Alckmin. Então, assim, não está nada, esses votos estão a ser disputados. Então, essa estratégia, por isso que ela é arriscada, porque existe um contingente de eleitores lulistas muito grande, talvez a maioria deles, que não são petistas. Carlos, vem cá, você estava falando nesse segundo turno que o PT corre o risco de deixar de ser esse núcleo da esquerda num eventual segundo turno contra o Bolsonaro. Se for Alckmin e Bolsonaro, o Alckmin vira essa referência da esquerda? Eu acho que vai ser engraçadíssimo isso, vai ser interessante. Eu também, vou achar hilário. Eu vou rir um bocado. Vai ser engraçado, porque é possível que numa situação como essa, vários eleitores, não só lulistas, mas alguns dos petistas, votem estrategicamente no Alckmin no segundo turno. Como eu também acho que é passível se o inverso acontecer. Quer dizer, se o se o Haddad passar para o segundo turno e o Alckmin não passar,
É provável também que vários tucanos votem no candidato do PT. Aliás, Fernando Henrique falou Mara, isso, né? Mara, quem o mercado prefere? O Andrade ou o Lula? Nem o Andrade, nem o Lula. A votação, o mercado estava muito apreensivo. Ainda tem agentes financeiros e tal, que acham que havia chances do TSE manter o Lula. Então, tinha gente que achava isso. Então, aí na sexta-feira, no meio do dia ali, começou a reverter. E aí você começa a ver a Bolsa ter um pouco de alta e tal, reverter a expectativa, porque se consolidou a questão. Agora, gente, é o seguinte, essa coisa do mercado. Todos os candidatos falam com os agentes, inclusive o Haddad. O Haddad está conversando com analistas, com banqueiros. O Haddad tem ido conversar com banqueiros, porque, enfim, eles têm que ter essa interlocução, entendeu? Então, assim, afinal de contas, a gente está num país capitalista, né? É lógico. Não, e afinal de contas, o país está num momento muito difícil na questão econômica. Ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, seja qual for o eleito. Então, assim, se for eleito o Bolsonaro com Paulo Guedes, você pode ver no mercado uma alta, no primeiro momento, uma euforia, mas depois, quando a realidade se impor, porque você tem o Paulo Haddad de um lado, liberal. Paulo Haddad? Olha esse ser híbrido que você criou. Ato falho. Paulo Guedes e Fernando Haddad. Você tem Paulo Guedes de um lado e o Bolsonaro com visões completamente diferentes da economia, né? Frankenstein aí, né? Exatamente. Então, quanto tempo vai durar isso? O Bolsonaro terá governabilidade, terá habilidade para passar essas medidas no Congresso, porque, olha, tem um Congresso e tem que passar por lá essas medidas. Então, quando essa realidade se impor... Principalmente se tratando de uma personalidade tão unilateral como é ele, né? Uma egocêntrica, centralizadora, pelo menos ao que parece. Muito parecido com a Dilma, né? Pois é. Mas ele tá rechaçando tudo isso, né? Ele está jurando de pé junto que vai fazer tudo que o Paulo Guedes mandar. Não, mesmo que eu faça, o meu ponto não é isso. O meu ponto, assim, passa para esse que a Mara falou, da governabilidade. Qualquer presidente que for eleito esse ano não terá maioria sozinho, né? Não terá maioria. Nem a aliança eleitoral possivelmente não será majoritária. Então vai ter que construir maiorias pós-eleitorais. E não terá popularidade para o Congresso fazer assim, porque um presidente eleito com ampla maioria, ele já entra ali falando no Congresso de uma forma diferente, mais confortável. Mas eu acho que a decisão... não sabe como vai ser esse segundo turno. Esse segundo turno pode acontecer de tudo. De tudo, né? Assim, a grande questão que eu estou colocando é que o presidente minoritário que vai sair das urnas terá que formar maiorias. Formar essa maioria vai exigir do presidente capacidade de gerência dessa coalizão. Então, um presidente tão unilateral, esquisito, vamos dizer assim, na relação com parceiros, como parece ser o Bolsonaro, fatalmente terá dificuldades de gerenciar coalizões. Quer dizer, alguém que já é do métier, vamos dizer assim, alguém que já exerceu, que já governou, que já liderou coalizões, terá mais facilidade. Então, obviamente que nada disso está garantido. Obviamente que as pessoas aprendem com exemplos dos seus antecessores, mas, a meu ver, Bolsonaro, presidente, teria mais dificuldade de gerir uma maioria e sustentar essa maioria ao longo do tempo, principalmente em agendas tão controversas e difíceis de passar no Congresso. Não só Bolsonaro, Marina também. Não, Marina também teria dificuldade de fazer uma coalizão. O Ciro não conseguiu agregar nem na campanha dele, imagina. O ex-ministro Gilberto Carvalho disse numa entrevista no jornal Gazeta do Povo que se o Haddad ganhar, quem vai governar é o Lula. É bom pro Haddad essa imagem de poste? Como é que vai ser? A capital vai ser em Curitiba? Como é que ele vai fazer? Aliás, o Haddad deve estar acumulando pontos, né, em milhas demais, porque ele tá Curitiba, Nordeste direto, né? O Gilberto Carvalho foi chefe de gabinete do Lula, é uma pessoa muito fiel ao Lula, muito próxima, enfim, é das pessoas mais próximas ao Lula no PT.
enfim, acho que a fidelidade dele ao Lula explica uma declaração como essa. Agora, faca de dois gumes. Mas não ajuda nada, né, Cris? Oi? Não ajuda o Haddad em nada ele falar isso. É uma faca de dois gumes. Se, por um lado, eu acho que essa frase vai também na estratégia de colar a imagem do Lula ao Haddad. Por outro lado, pode ser interpretado como de outra forma. Se as pessoas se lembrarem da Dilma, não é o melhor exemplo, certo? O que é pior para o Haddad? É isso? Ou essa proximidade dos últimos dias dele com Renan Calheiros? O melhor para o Haddad é ser definido logo como candidato e mostrar o candidato que ele é, poder falar como candidato, as pessoas conseguirem identificá-lo como candidato, associado ou não ao Lula, um grau maior ou menor de associação, mas ele tem que dizer que veio, ele tem que ter liberdade para fazer a campanha dele. Eu estou perguntando isso do Renan, porque quando o Bernardo esteve aqui, ele falou um negócio que eu achei interessante, porque o Renan Calheiros é uma faca de dois gumes. Que o Renan Calheiros foi o voto decisivo do golpe, né, do impeachment, que é tão chamado de golpe, tá tirando foto com o Haddad. Assim, porra, que incongruência. O Haddad tirou foto com Paulo Maluf na campanha para prefeito de São Paulo. Então, quem já tirou foto com o Maluf, tira foto com o Renan Calheiros, então, qual é a diferença? Mas aí que tá. O Bernardo falou um negócio que eu achei interessante, que é o seguinte, o Renan é o tipo de raposa que fareja poder. Sim, claro. Então, ele pode estar vendo algo que nenhum de nós mortais está vendo. Mas a explicação do Renan, eu acho que é muito simples. Ele quer eleger o filho dele governador. Se ele vai eleger o PT ou não, se o PT vai ser eleito, se ele vai apoiar ou não o PT, é uma consequência. Ele quer o PT elegendo o filho dele. Ele quer o PT elegendo o filho dele governador em Alagoas, eu acho que o PMDB, ele sempre foi esse partido meio mosaico, né? Um partido muito peculiar na história brasileira, porque ele teve muito azar que ele não conseguiu colher os frutos de ter feito a transição para a democracia, que o seu candidato morreu nas vésperas de tomar posse, foi o Tancredo Neves. E os seus dois últimos candidatos à presidência... Mas o Tancredo era apoiado, mas não, ele era do PMDB. Depois ele transitou para o PMDB. Ele era do PP originalmente, mas ele migrou para o PMDB. Como PMDB. Era uma aliança PMDB-PFL na época, lembra? E quando os dois últimos candidatos à presidência, tanto Ulisses Guimarães como Quércia, o ex-governador, eles foram muito ruins nas urnas. E o PMDB encolheu a partir de então. Ele perdeu tudo, perdeu o Senado, perdeu a Câmara dos Deputados, perdeu a Prefeitura, perdeu tudo. Quando o PMDB fez uma reavaliação e se dedicou fundamentalmente ao Legislativo, começou a crescer de novo. Não, só um detalhe, Carlos, desculpa te interromper. Não, que isso, ele caiu no ostracismo um período, mas com o PT ele foi elevado à categoria é isso que eu estou dizendo. De aliado preferencial. O PMDB se transformou o aliado preferencial independentemente de quem seja o majoritário vencedor. Sim. Seja o PSDB, com Fernando Henrique, ou com o PT, com Lula e Dilma. Porque ele passa a ter uma força no Congresso. Não, ele foi o pivotal, ele foi o que eu chamo de legislador mediano, o partido do mediano do Legislativo capaz de garantir vitórias para o presidente, certo? Então, nessa posição, é como se ele ganhasse um retorno intermediário entre o vencedor e o perdedor que disputam a presidência. Então, essa estratégia gerou crescimento para o PMDB. Então, por isso que eu acho que o PMDB ficou tão em cima do muro em relação ao impeachment. Tiveram várias lideranças do PMDB, inclusive o Renan, que no primeiro momento foi contra o impeachment. E também foi tão em dúvida o apoio ao governo Temer, mesmo sendo do PMDB. Várias lideranças, como Requião, Jader Barbalho, o próprio Renan, têm tido uma postura muito reticente ao governo Temer, tentando justamente construir uma alternativa tradicional do PMDB, pivotal no Legislativo, ao invés de PMDB disputando a presidência, como foi com o impeachment. Então, essa é uma contradição da natureza do MDB, da natureza de partidos não ideológicos. O que eles estão fazendo com o Meirelles é o que eles fizeram com o Dr. Ulisses. Expressa bem isso. Mostra bem isso, é exatamente o que eles fizeram com o Dr. Ulisses. Vamos falar de campanha na TV agora. A coligação do PSDB de Geraldo Alckmin já começou a veicular vídeos mais agressivos em relação a Jair Bolsonaro. Esse tipo de material muda o voto de algum eleitor do Bolsonaro, será? Um estudo de várias universidades americanas mostrou que a pessoa se apega mais ainda às ideias que já tem quando é exposta a ideias diferentes. Foi o que aconteceu semana passada com as entrevistas dos candidatos no Jornal Nacional. A torcida do Jair Bolsonaro, por exemplo, diz que ele saiu muito bem. E os opositores dizem que ele foi massacrado pela Renata Vasconcelos quando ela falou sobre a diferença salarial entre homens e mulheres. Marilisa, afinal de contas,
quem ganhou essa discussão, acho que depende mais do Depende receptor, de quem estava assistindo. Eu acho que a Renata saiu muito bem quando falou, olha só, para os dois, né? Porque não foi só para o Bolsonaro, mas para o Bonner também, para se posicionar e dizer, porque de fato o deputado não tinha nada a ver com o salário dela, que trabalha para uma empresa privada, porque ela não estava defendendo, falando do salário dela, ele estava falando de uma situação que a gente tem no Brasil. Agora, sempre que se fala em diferença salarial, eu acho que tem um despreparo muito grande por parte da imprensa e também por parte de algumas pessoas aí do movimento feminista. Porque esse número que grudou na cabeça das pessoas de que as mulheres no Brasil ganham 30% a menos do que os homens, não é um número que é comprado por tanta gente. Quando você começa... Tem um estudo que foi feito no ano passado pela Fundação de Economia e Estatística do Governo do Rio Grande do Sul, foi feito por 2 economistas, o Guilherme Stein e a Vanessa Susbach. Eles analisaram 100 mil salários e fizeram de um jeito que é o jeito que deveria ser, que é salários dentro da mesma empresa, com a mesma produtividade, mais ou menos o mesmo tempo de serviço, porque você tem que ter os mesmos parâmetros para fazer uma comparação. Né? Você pegar vários salários do mercado de empresas diferentes, que têm, inclusive, posições para o mesmo cargo diferente, você tem lá, por exemplo, em jornalismo, você tem editor 1, editor 2, editor 3. Sênior, às vezes fazendo, sênior, pleno, às vezes fazendo a mesma coisa, mas ganhando diferente. Eles fizeram esse estudo e o resultado é um pouco diferente desse número aí, que quando se fala no assunto, todo mundo tem esse número na cabeça. Mas mostra uma defasagem. Mostra uma defasagem de 20%, mas explica por que isso acontece. As mulheres têm mais escolaridade, demoram mais tempo para entrar no mercado de trabalho, se afastam mais vezes, às vezes demoram para fazer um planejamento de carreira que realmente consiga estabelecer ali um ganho, um aumento de salário, você ter uma equiparação perto de outras pessoas no mesmo posto. Agora, tirando isso, eles chegaram a um número bem menor de 7%, que aí sim pode ser acusado de preconceito, de machismo, porque a produtividade seria a mesma. Eu acho que essa discussão é que tem que ser feita. Você chegar para um candidato, eu acho essa pergunta não só feita para o Bolsonaro, mas para todos os candidatos, o que você vai fazer para acabar com isso? Gente, é uma bobagem. Exato, né? A CLT já tem um artigo que proíbe essa diferenciação salarial. Então, assim, as mulheres... Isso acontece, você percebeu que tem um colega homem ganhando mais do que você fazendo as mesmas coisas, você tem que denunciar isso. É uma coisa que a gente não vê acontecer. Agora... Isso é uma coisa que acontece, às vezes, com mulheres, Tabet. Assim, eu dou sempre um exemplo que acontece comigo. Já trabalhei numa empresa de jornalismo que eu ganhava mesmo cargo, ganhando 40% a menos do que uma colega de trabalho, e já trabalhei numa outra que eu ganhava no mesmo cargo e ganhando o dobro de uma colega de trabalho. Não era uma questão de gênero, era uma questão dessa política salarial que as empresas têm, que talvez isso também precise ser discutido. Um dos pontos mais contestados da entrevista foi o livro que Jair Bolsonaro tentou mostrar. Aparelho Sexual e Companhia, da francesa Hélène Brulé. Ele trocou tudo. Disse que o MEC comprou, mas não é verdade, que foi distribuído nas escolas, mas também não é verdade. É um livro de educação sexual para crianças entre 11 e 15 anos. O Ministério da Cultura, e não da Educação, comprou 28 exemplares em 2011 para colocar em bibliotecas públicas e não em bibliotecas de escolas, como tem sido dito. Mas, afinal, tem alguma coisa de muito errada naquele livro? Com quantos anos vocês começaram a ligar para sexo, se entender... aprender sobre sexo de verdade. Difícil, hein? O interesse vem muito cedo, eu acho, né? Não, sabe por quê? Porque a gente estava falando na reunião de pauta do programa sobre isso, e
acho que o Bolsonaro, não lembro se foi o Bolsonaro ou não, mas falou que era para crianças de 8, 9 anos. Disse que o livro era para crianças de 6 anos, o que é uma mentira. A autora do livro disse que o livro, na verdade, é para, pré-adolescentes, então, de 11, 12 anos até 15 anos. E, aliás, ela deu uma entrevista para o El País maravilhosa, muito irônica, e ela disse que acha que Petit Jair, se tivesse tido acesso ao livro que ela escreveu quando era Petit, que ele certamente, ela chamou de Petit Jair, ele não teria se sentido culpado de se masturbar, entendeu? Porque alguém teria chegado para ele, ou ele teria lido, que não tem problema nenhum se masturbar. Não, nesse mérito da... Não, mas vocês não estão respondendo a minha pergunta. Peraí, vamos voltar. Com quantos anos vocês começaram? Porque quando esse assunto veio na reunião de pauta, e ele falou que era para crianças de 6 anos e tal, um membro da nossa equipe, eu não vou revelar quem, falou que não, mas eu já pensava em sacanagem nessa época. E eu falei assim, caramba, eu só comecei a pensar em sacanagem, eu, com 12 anos, por aí. Ninguém acredita nisso. Pois é, mas é verdade. Eu tive interesse de entender certas coisas, me lembro que eu ainda era criança, tipo 8, 9, 10 anos de idade. O interesse desperta, eu acho que precocemente. Precocemente não, numa idade ainda em que a gente ainda é considerado criança, mas você só começa a entender as coisas... eu acho que só começa a ligar Lé com Cré na pré-adolescência. Nossa, eu estou me sentindo muito Eu acho que as crianças, na verdade, têm uma curiosidade que começa cada vez mais cedo, e hoje aí com a internet, mas eu acho que é uma curiosidade, não um interesse, não um desejo. Isso eu acho que demora mesmo. Eu também, eu estou aí no teu time aí de 11, 12, 13 anos. Realmente, eu até os 12 eu só me queria saber lembro... de futebol de botão e Todd. Exato. Não, eu andava de mobilete na rua com 9, 10 anos, não estava preocupada em beijar na boca, nem nada. Eu vou te dizer uma coisa, agora, eu senti a falta de informação. Eu me lembro que eu, adolescente, eu fui numa livraria em Belém, que era a melhor livraria da cidade, que você encontrava livros do mundo todo, livros importados, etc. E comprei um livro de educação sexual para mim. Eu não tinha em casa. Não, mas a gente está falando de uma coisa assim extremamente importante, porque essa questão da educação sexual, das crianças lerem, das crianças entenderem, de estar na escola assim, é importante para prevenir gravidez na adolescência, para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. O fato de não ser discutido na escola significa que ela está aprendendo isso em outros lugares. E eu não tinha nem na escola nem em casa. Comprei, por sorte, escolhi um livro muito bacana que eu li sobre tudo isso. Eu devia ter, sei lá, 13, 14 anos. Então, você fica muito preocupado de achar que, assim, você pode ter um governo que vai proibir que se discuta, que tenha educação sexual nas escolas. Uma outra coisa super importante nesse livro, que inclusive foi acusado pelo próprio candidato e pelos eleitores, que era um livro que estimulava a pedofilia. É justamente o contrário. Ainda tem muito bem lembrado. Esse livro, na verdade, a autora deixou muito claro que é para as crianças terem informação para detectarem algum comportamento inadequado de um adulto com elas. Tanto que na última página do livro, eu não sei se na edição em português, mas na edição original em francês, tem vários contatos de polícia, de órgãos de educação, para que a criança, lendo aquilo, percebendo que tem alguma coisa errada, ela possa pedir socorro. Não vamos esquecer que a maioria dos casos de abuso sexual acontecem dentro de casa, praticado por parentes, amigos da família. Então, assim... Agora, olha, o candidato Jair Bolsonaro, ele fez uma coisa muito boa. Porque a Companhia das Letras vai relançar em 2 semanas o livro. Esse livro estava esgotado e agora, porque como ele trouxe esse assunto à tona, o livro vai ser Companhia das Letras, uma excelente editora. Ela agradece, nessa entrevista toda permeada de ironia, ela agradece Petit Jair por ajudar a trazer publicidade ao livro. Mas eu acho que a pergunta do Antônio, ele ainda ficou sem resposta, porque ele começou fazendo a pergunta, dizendo assim, até que ponto... campanha negativa, vamos dizer assim, inclusive já começando a ser veiculada pelo candidato Geraldo Alckmin contra o Bolsonaro, se seria efetiva, dado que existiam pesquisas nos Estados Unidos em que acreditava-se que as pessoas tendem a reforçar os seus priors, né? Tendem a reforçar as suas crenças anteriores. Então, se o update reforça a sua crença, você leva em consideração. Se ela vai numa direção oposta, você descarta.
Isso é verdade, existe uma literatura de psicologia política fortíssima sobre isso agora. Entretanto, não se sabe de que quanto das pessoas que indicam voto no Bolsonaro ou em qualquer outro candidato se fazem parte do core, né? Fazem parte do âmago dos eleitores que são, vamos dizer assim, entrincheirados com esses escudos protetores cognitivos. Pode ser que tenha uma grande... Adorei isso, escudo protetor cognitivo. Porque nós desenvolvemos escudos protetores para lidar com coisas que a gente que não nos agrada, né? Então, tem vários eleitores, ou potenciais eleitores de Bolsonaro, que não são tão conservadores assim e que estão muito mais sinalizando votar com Bolsonaro por uma insatisfação generalizada contra o sistema político, ou seja lá o que for. Por uma raiva e do que PT. ele tem tido a capacidade de canalizar isso, de galvanizar essas energias. Então, campanha negativa, existe uma literatura enorme sobre isso, é muito efetiva, até um determinado ponto. A gente tem um exemplo clássico aqui, virou clássico, mas claro, pelo menos, da Marina Silva em 2014, que ela estava liderando as pesquisas até 3 semanas antes liderando as pesquisas até as 3 semanas antes das eleições. E a campanha negativa da ex-presidente Dilma contra ela foi tão efetiva ao ponto de destruir a candidatura dela. Então, tanto foi efetivo essa primeira propaganda do Geraldo Alckmin contra o Bolsonaro, que a candidatura do Bolsonaro já entrou na justiça contra essa propaganda, o que mostra que sentiu o golpe, né? Sinaliza isso. A gente fez um levantamento... Pode. Completar esse raciocínio dessa história, mas daí você vai, por exemplo, tem vários veículos de comunicação que foram lá e esclareceram sobre essa história do livro, o que era, para quem era, que não era um kit gay. Você vai para as redes sociais, o que você vê é negação. As pessoas não acreditam. A justificativa dos eleitores do Bolsonaro era esse livro não chegou às escolas porque o Bolsonaro fazia parte de uma frente parlamentar que conseguiu proibir que o MEC produzisse essa cartilha. Então, assim, é muito difícil você ver essas pessoas diante da verdade, mesmo diante de uma informação, negar essa realidade. Eu queria fazer um comentário sobre a atuação do Bolsonaro na entrevista, não só na entrevista do Jornal Nacional, mas em todas as entrevistas e debates aos quais ele tem ido. O Bolsonaro está fazendo uma campanha que me parece muito efetiva. Efetiva por quê? A gente nem sabe se ele vai ser eleito ou não, se vai passar para se vai passar para o segundo turno ou não. Mas fato é que ele tem um percentual nas pesquisas que vem se mantendo, né? Com uma pequena diferença aqui e ali, mas ele parece que tem uma consistência nesse percentual que ele tem. Ou seja, perguntas embaraçosas, constrangedoras, as posições retrógradas e conservadoras dele, elogio à ditadura, nada disso foi capaz de alterar esse percentual de votos que ele tem. Por quê? Muito tem se discutido, conversado sobre isso. A minha modesta observação, eu fui naquele debate na sabatina da CNI, que foi a primeira vez que eu vi o Bolsonaro falando em público, e quando eu voltei a gente conversou sobre isso, acho que numa reunião de pauta ou entre nós aqui, e eu realmente fiquei impressionada, porque o discurso, entre aspas, do Bolsonaro é o não discurso, né? Ele não tem discurso, ele não tem proposta, ele tem... a fala do Bolsonaro é a fala para meme, é uma fala talhada para o meme, para as redes sociais. Ele te responde, se você faz uma pergunta para ele que ele não sabe responder, ele te responde com uma pergunta. E a entrevista, eu acho que assim, o ápice dessa estratégia dele, que ele vem, digamos assim, ele vem aprimorando desde o começo da campanha, isso que eu observei já tem mais de meses, essa sabatina na CNI, para mim o ápice disso foi a entrevista para o Jornal Nacional. Por mais que os entrevistadores tenham tentado fazer perguntas difíceis, ele foi preparado para aquilo, ele foi preparado para gerar um meme. Aquela situação em que ele compara uma determinada situação ao casamento, que ele fala para o Bonner, ele fala para o Bonner, você sabe, isso aí é que nem casamento, a gente casou aqui com a nossa mulher... Mas imediatamente aquilo virou meme, aquilo foi de propósito. E ele já sabe quais são as perguntas, porque as perguntas estão se repetindo. A colinha da mão, que foi no debate da Rede TV e foi no Jornal Nacional, ele faz aquele gesto de propósito. Por falar em candidatos preparados, quem brilhou no Twitter foi a candidata do PCO,
Priscila Ebara ao governo do Paraná. No debate da Gazeta do Povo, ela se complicou na explicação do plano de governo e acabou virando meme. O plano do nosso partido é um plano geral. Ah, tá bom. A gente acredita, né, que depois que nós precisamos a governabilidade, ela está junto com o povo. Então, a gente tem um plano completo, né? E não parou por aí. A Priscila causou novamente agora na TV. É tudo para ganhar as eleições, não vão se realizar. Nós estamos dentro de um golpe. O golpe não vai deixar. Tá certo. Priscila, obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigada. Até a próxima vez. Obrigada, hein? Tchau. Até a próxima. Eu ouvia você no rádio. Tá. Agora só na televisão. Qual é o programa mesmo? Depois eu converso com você. Deixa eu encerrar o bloco aqui. Eu, quando terminar esse programa, eu vou apertar sua mão assim, tá bom? No final do programa. Vem aqui cumprimentar. Bom, uma cultura da negligência. A gente viu queimar neste domingo mais de 200 anos de patrimônio histórico acumulados no Museu Nacional, o maior museu de história natural e antropológica da América Latina. 5º maior do mundo. Uma perda inestimável para a gente. Há pouco menos de 3 anos, outro importante museu, o da língua portuguesa, em São Paulo, também foi consumido pelo fogo. Em 2013, o auditório do Memorial da América Latina viveu o mesmo drama. É a cultura de não cuidar da cultura, né, Marilis? Bom, não é prioridade, né? Quando eu acho que a Lupa fez um levantamento falando dos candidatos à presidência que tem algum tipo de plano para a cultura, é só Marina Silva e PT, se eu não estiver enganada. Não, olha, eu tô com você porque eu achei esse material da Nara Lupa vai me ajudar. Muito bom. Só eles dois têm algum plano de governo para museus, política de museus. 7 tem cultura sem especificar museus e 4 não trazem nenhuma proposta para a cultura. Então, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles, Jair Bolsonaro e Vera Lúcia não trazem nenhuma proposta para a cultura. Não sei por que eu não estou surpresa. Porque isso não traz voto, Cris. O que traz voto é prometer asfaltar a rua. Então, para eles não é importante falar sobre isso. Essa comoção que teve, porque a imagem que eu tenho, a minha avó é portuguesa e morava ali perto. Ali tem muitos portugueses, tem ruas ali de portugueses. E eu fui muito nesse museu quando era criança, na Quinta. E eu tive lá... Tempo, né, Mara? Pouco tempo. Menos do que o seu. Menos do que o seu tempo. E aí, agora, há uns 2, 3 anos, 4, eu ia lá e você já tinha vontade de chorar. Recentemente, final de semana, conversando com Gilberto Freire Neto, a gente estava falando exatamente da situação dos museus brasileiros e eu citei isso como exemplo. Falei, poxa, é triste quando você vai no Museu Nacional e vê. O Museu Nacional está queimando há muitos anos, há mais de uma década que ele está queimando. A imagem que eu tenho, assim, sabe, de uma pessoa na rua, passando fome, e vem alguém e toca fogo. E aí agora, essas chamas estão chamando a atenção. E é emblemático que seja num período eleitoral. Suspeita, inclusive, que seja um balão, né? Estão suspeitando de balão. Sim, balão que teria caído. Eu vi a entrevista do bombeiro, ele não tinha hidrante. Não tinha água no hidrante. Aí você tem agora 2 casos clássicos de descaso. A falta de manutenção dos museus e a falta de equipamento dos bombeiros para atuar. Lá no caso de Mariana, 3 anos atrás, que está para completar 3 anos agora do desastre lá de Mariana. Os bombeiros também chegaram lá e não tinham equipamento suficiente para fazer o resgate das pessoas. Estamos falando de Minas Gerais e outro exemplo agora no Rio. Caso clássico de descaso, os 2, cultura e defesa civil. Agora, eu queria chamar a atenção para o que aconteceu com o MAN em São Paulo. Há cerca de 20 anos, a Milu Vilela, que é herdeira do Itaú, ela fez um movimento, assim, brilhante para arrecadar dinheiro e levar uma recuperação. O MAN, hoje, ele traz exposições maravilhosas. Ele entrou
para a agenda do paulistano. A gente vai lá, a gente tem um restaurante, ela criou uma rede de pessoas que contribuem para o MAN. Além disso, tem a lojinha do MAN, ele tem uma série de coisas que eles fazem para ter sustentabilidade. Então, houve um movimento dela para isso. Da sociedade. Da sociedade. sociedade. E que aqui nem isso teve, nada. A gente estava falando aqui, antes de começar o programa, você estava falando que você esteve em Nova York, você foi aos museus. E eu vou lembrar o seguinte, em Nova York, qualquer museu, não só Nova York, Europa, muitos outros lugares, qualquer museu que você vai, você está lá. Essa exibição é possível graças à doação do fulano. Os trilhardários americanos e europeus contribuem com a cultura, contribuem com a ciência. Você tem o Gabinete Real de Leitura, o Gabinete Português Real de Leitura, que também sofrendo, eu fiz uma entrevista, ela tem uns 3 anos, e eles falando que sem recursos para manter, e de 3 anos já tem mais tempo, eles falaram que na época que o Ike Batista estava no auge, falando, eles mandaram uma carta pedindo doações, e ele falou assim, não tem dinheiro para doar. Agora, ontem, assim, só um minutinho, Marielle, sabe, eu acho que tem uma comparação que eu acho que é muito ilustrativa do que a gente está falando. Esse museu que pegou fogo tinha 200 mil visitantes por ano. Isso é nada, isso é nada. O Museu do Amanhã, que é basicamente um prédio, bonito ou não, de gosto duvidoso ou não, né? Aí vai do gosto de cada um pela arquitetura, recebe 1 milhão de visitantes. Tudo bem, é um museu municipal, o outro era federal, mas assim, gasta-se uma fortuna para construir um museu novo, o Museu do Amanhã, o Museu do Futuro, quando a gente... o mínimo de condições. Não, e aí a gente não cuida do passado, você não valoriza o passado, a história do Brasil que está ali, não só do Brasil, ali da história mundial, tinha uma coleção egípcia, uma de Pompeia, enfim, a Luzia, de fóssil de 11 mil anos. Então, você constrói o prédio, que dá visibilidade, entendeu? Promove aquilo ali e deixa morrer a míngua o museu que tem um acervo tão importante como o nosso. Por quê? Porque a obra dá visibilidade, dá marketing, entendeu? Então, você vê aí a diferença. Por favor. Não, porque tem uma economia política do descaso, eu acho. Tá rolando um Marielle Rupting aqui. Já 2 vezes, né, Marielle? Desculpa. Eu tava falando. Não, o que eu queria dizer é que existe uma economia política do descaso, assim. Eu acho que certas políticas no Brasil são consideradas sobras, certo? Como você citou, infraestrutura, eu acho cultura, são sobras, porque por várias razões, mas o que é prioritário para o Brasil, ou tem sido prioritário para o Brasil, eu acho que a gerência macroeconômica, isso é responsabilidade do Executivo Federal, não é crível se a inflação sobe, se o desemprego aumenta, o presidente não pode transferir essa responsabilidade para ninguém, é a responsabilidade dele. Certo? Mas para ele alcançar isso, ele precisa do Congresso. Então, para ele alcançar isso, precisando do Congresso, ele faz negócios com o Congresso. E ele troca cargos, recursos públicos para conseguir aprovar o que ele julga de prioritário na sua agenda, que no caso é equilíbrio macroeconômico, ou diminuição da pobreza, ou diminuição da desigualdade, o que o presidente julga de prioritário. O que sobra dessa relação entre o que o presidente julga prioritário e do que ele precisa para trocar, para realizar aquilo que ele julga prioritário, vira resto. Então, por isso que eu acho que tem uma série de políticas públicas, como, por exemplo, proteção a museus, que é resto no Brasil, principalmente num momento de crise. Não me surpreende isso que aconteceu, porque isso não é prioritário dentro da nossa economia política. Simplesmente isso. É preciso que a sociedade dê respostas a isso, como a Mara sugeriu, esse Museu de São Paulo, MAN, e outros mais, que a iniciativa privada, porque o Estado tem muitas obrigações já, e esperar que o Estado continue honrando esse leque extremamente amplo de políticas é exigir demais do Estado. Eu acho que talvez esse fogaréu, esse desastre que aconteceu, seja uma chamada para a sociedade de perceber que temos que desenvolver outros mecanismos de que a sociedade
cuide da sua história, cuide Mas dos o seus Estado museus. não poderia ser um catalisador Poderia, não resta dúvida. desse Não resta processo? dúvida. O ministro da Cultura disse que era uma tragédia anunciada, mas, poxa, ministro, se era anunciada, então por que você não mobilizou? Pior ainda. Não anunciou, né? Pior ainda. Não anunciou. O ministro da Cultura disse que era obra de negligência de governos passados. O pior nessa tragédia é a outra tragédia que vem em seguida, que é a politização do desastre. Para todos os lados. Era isso que a Marilisa É isso que eu estou tentando falar Desculpa, desde lá Marisa, atrás. fala. Que eu percebi exatamente isso acontecendo ontem, essa politização dessa tragédia causou uma comoção enorme, todas as pessoas foram para as redes sociais, gente que talvez nunca nem tenha entrado no museu, e aí perceber os políticos querendo faturar em cima dessa tragédia horrorosa, culpando pessoas. Todo mundo é culpado, não tem exatamente um partido político. Lembrando que esse museu foi fechado em 2015, por falta de não tinha dinheiro nem para pagar os funcionários públicos. Aí já caiu o repasse de dinheiro, já caiu naquele ano, voltou a aumentar, caiu de novo, e esse ano é realmente uma tragédia, nada o que foi repassado de dinheiro. A Kátia Bogéia, presidente do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, lamentou a irreparável perda e alertou sobre o risco de outras instituições que correm perigo também. Olha, com a falta de recursos que o Brasil vem tratando os seus acervos, seus museus, suas bibliotecas, com certeza deve ter outras instituições nessas condições, porque às vezes a gente até consegue o dinheiro para manter um sistema de proteção de acervos, mas é necessário também ter o recurso e ter pessoal para fazer a manutenção desses sistemas e, às vezes, até mudar esse sistema quando ele se torna já obsoleto. Então, o patrimônio ele precisa de fiscalização constante, fiscalização e manutenção constante. A perda desse acervo, um acervo que vem sendo constituído há mais de 200 anos, mas que vinha também com coleções da Grécia, coleções do Egito Antigo, coleções etnográficas, coleções de arqueologia, como, por exemplo, é o caso do fóssil da Luzia, que nós perdemos. Então, assim, para a comunidade internacional, para a história da humanidade, essa foi uma perda que o mundo todo, com certeza, estará de luto pelo que aconteceu com o Museu Nacional, que era um dos 5 museus mais importantes no mundo, museu de história natural. Mudando de assunto, o guru das celebridades e líder espiritual Prem Baba foi acusado de abusar sexualmente de suas discípulas. A história veio à tona depois que o ex-marido de uma delas contou o que aconteceu. Um dos casais, passando por uma crise conjugal, buscou os ensinamentos de autoconhecimento, felicidade e amor de Prem Baba. Enquanto isso, o guru, sem que o marido soubesse, começou a se envolver com a mulher. Ele fazia sessões de exercício tântrico que depois viraram relações sexuais. Segundo o ex-marido, a mulher só se deu conta do abuso porque entrou em depressão e buscou o tratamento psicológico tradicional. Prem Baba anunciou um recolhimento e gravou esse vídeo. Eu estou passando por um momento muito desafiador e, ao mesmo tempo, é um momento que contém uma oportunidade única para um alinhamento com a verdade. Eu acabei me envolvendo com uma pessoa casada do meu sangha. Esse envolvimento durou aproximadamente 2 anos. E a dor emocional disso tudo explodiu agora. Então eu estou tendo que lidar com tudo isso. Eu estou precisando de um tempo para integrar isso junto a todos os envolvidos, inclusive dentro de mim mesmo, né? Da forma que for possível, né? Melhor seria se fosse somente entre nós, mas infelizmente isso acabou se tornando público no sangha, entre o sangha, né? Então eu peço perdão pelo sofrimento que eu posso estar lhe causando em revelar esses aspectos da minha intimidade, mas eu precisava desse alinhamento com a honestidade e com a autorresponsabilidade. Mas por hora, eu peço que você se firme na sua oração e que, por favor, em nome do sagrado, não alimente o correio da má notícia. Pessoal, aqui vai uma tradução. Sangha significa comunidade em sânscrito. Tem gente que encara o caso assim. O guru é uma obra em progresso, como todos nós. Foi humano e admitiu o que fez. Não é um jeito de passar o pano?
Se fosse o Zé Maia, seria a mesma reação? E outra, será que foi assédio ou é meio que uma dor de corno que veio à tona e estão querendo queimar o cara? O que vocês acham? Mas é uma história que durou 2 anos de assédio. Eu não sei, o assédio sexual, ele tem um padrão, ele pressupõe uma relação de poder. Claro que ele, sendo um guru, ele tem uma ascendência sobre quem o procura em busca de aconselhamento, orientação e tudo mais. Mas, assim, acho que para entender, para você distinguir se foi um caso entre ele e a mulher casada ou se foi um caso caracteristicamente de assédio, acho que teria que entender melhor a situação, como as coisas aconteceram. De qualquer maneira, o que me surpreende numa situação como essa, eu acho assim, que uma situação como essa ela acontece por causa da vulnerabilidade de uma das partes, né, desse triângulo amoroso aí, digamos assim, né, porque a mulher era casada. Porque para você se deixar seduzir ou se envolver por uma pessoa nessas circunstâncias com apenas esses elementos que a gente sabe, que certamente não revelam a totalidade da história. A impressão que me dá é que as mulheres que vão em busca de aconselhamento com esse dito guru vão numa situação de muita vulnerabilidade. E aí encontram um guru que é esse gato, e aí fica como? Marilis, o que você acha? Eu concordo. Eu acho difícil analisar essa situação que durou aí 2 anos, mas na esteira do movimento do Me Too, que trouxe aí tantos casos, veio uma outra hashtag, um desdobramento dessa hashtag que chama Me Too Yoga, com vários casos, várias denúncias envolvendo pessoas que dão aula de meditação, dão aula de yoga, porque eu acho que é isso, eu não estou falando nem só em relação às mulheres, as pessoas muitas vezes procuram fazer uma meditação, fazer parte de uma seita dessa, porque estão vulneráveis, porque estão procurando respostas que não têm de uma outra forma, mesmo, né, numa sessão de psicanálise, vão atrás disso. E acabam, às vezes, se deixando levar por mentira, né? Porque se você acaba fazendo sexo com um guru, porque para resolver um problema no seu casamento, você vai fazer sexo com outra pessoa, tem alguma coisa muito estranha. E por falar em terapias alternativas, você conhece a vaporeta? Eu explico. É uma inalação só que para beneficiar a vagina. A mulher prepara um recipiente com água quente, ervas, e aí é só relaxar e sentir aquele quentinho, né? É a nova moda em salões de beleza de spas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Quem curte diz que a vaporeta é gostosinha e faz bem para a saúde, além de deixar com um hálito delicioso. A Marilis, nossa jornalista, fez questão de experimentar essa nebulização. Eu? Não? Não. Tá lá na cabeça, você pode ler, ó, tá no TP, ó. Você não fez esse... Você não defumou? Não, nunca fumei a vaporeta. Não? Mas olha, não deve ser difícil. Não acho que seja... Eu acho que com um sachêzinho de mate-leão, uma água quente em casa, você resolve alguma coisa. Não acho que seja um caô, não. Gente, qualquer coisinha quente, um vaporzinho no rosto, no corpo, é bom. Imagina ali nas partes íntimas. Mas você não fez mesmo? Não porque fiz. Na cabeça tá ali pra mim. Não fiz, mas agora eu vou fazer. Pronto. Então semana que vem semana você que traz vem o feedback. eu conto. Traz o feedback mas pra não gente. deve ter um salão aqui, né? Vou ter que fazer em casa. Eu recomendaria fazer em casa. Eu acho que é melhor. Vai que derrama. A fisioterapeuta pélvica Ana Gering, do blog Vagina Sem Neura, explica como funciona. O que eu percebo no meu consultório, no meu Instagram, é que as mulheres elas estão cansadas de utilizar medicamentos como primeira linha de tratamento. Então a vaporização, ela ajuda muito nessa descoberta e ela pode sim auxiliar em vários tipos de tratamento. Só que obviamente que a gente tem diversos tipos de ervas que a gente coloca num recipiente, faz com que o vapor suba e penetre sobre a mucosa fina e sensível da vagina. Só que a gente tem que ter uma correta instrução de um terapeuta para saber qual tipo de erva utilizar, como uma camomila, calêndula, artemísia. Mas eu percebo que pacientes minhas, por exemplo, com dores ovulatórias, dores de endometriose,
endometriose, cólicas menstruais, dispareunia, elas conseguem ter um grande benefício terapêutico, apesar da gente não ter um embasamento científico em relação a isso. Vale muito a experiência, só que se tu tiver grávida, tiver em período menstrual, usar DIU ou tiver alguma infecção em atividade, não vale a pena porque o calor produzido pode ser prejudicial para ti. Mas no mais, leia mais, se intere sobre o assunto, porque é uma experiência incrível de autoconhecimento. Aí já achei. Eu curti, sabia? Curti também. Agora tem que tomar cuidado, porque você tem que ter uma. Muito cuidado com o que ela falou. Você não pode sentar em cima de um vapor científico. Gente, um vapor muito quente pode causar queimadura. Então as pessoas não vão fazer. Ó, gente, não vão fazer em casa, tá? Não faz em casa, Carlos, porque. você estava contando pra gente aqui que visitou o Museu do Sexo em Nova York. Visitei. Você faria uma. Olha, uma como sessão sacanagem, de ovos cozidos como ali? como sacanagem, eu acho válios. Agora que tem muito charlatanice nisso, eu acho que também tem. Então, assim, eu acho que negócio terapêutico para endometriose, para problemas arriscadíssimos, fazendo propaganda na internet sobre isso, isso me gera... Não existe substância inócua, né? O doutor Drauzio Varela fez uma série sobre isso no Fantástico. Agora, como sacanagem explicando também, o perigo de você tomar chá de folha, mas determinados chás de determinadas folhas, se você toma em excesso, sem uma orientação adequada, é veneno que você está tomando. É, mesma coisa é isso, qualquer coisa que você faça. Ela, agora é interessante, ela dá o alerta, né, que é uma coisa sem... Fica uma contradição, porque ela fala, tem efeito terapêutico, mas não tem embasamento científico. Então, como é que você não tem embasamento? Como é que você sabe que tem um efeito terapêutico? Mas tem restrições ainda ali assim, quando que ela você colocou. também começa a restringir isso para ser só usado com quem prescreve, isso também já cria um negócio, né? Então, assim, vem comigo porque você vai estar segura comigo. Então, eu acho que, né, por internet, fazendo propaganda desse tipo, eu acho que... Por via das dúvidas, eu vou botar meu saco de molho hoje num chocolate quente. Vou ver o que acontece. É isso, gente. O Segunda Chamada termina assim, quentinho e umidinho. Semana que vem a gente volta. Quarta e quinta-feira tem encontro com os presidenciáveis aqui, ao vivo, direto de Brasília, no My News. É uma parceria nossa com os feras lá do Congresso em Foco. Cris Serra vai comandar a conversa. Eu e Mara também vamos participar. Hoje estou preparando umas perguntas aqui que ninguém está acostumado a fazer para os candidatos. Vamos ver se vai dar certo. Fica ligado com a gente. E se você tem dúvidas de finança, manda para Mara Luque. Ela vai responder pelo WhatsApp. O link está aqui na descrição. Vai lá, se inscreve. Se você ainda não se inscreveu no My News, espalha para todo mundo. Valeu e cuidado com a vaporeta. Vaporeta, vaporaco, vaporal, o que você quiser. Até mais. Inventa tudo, né, gente? Sou muito conservador, inventando a vaporeta. Não, é isso, né? Eu acho assim, talvez, para uma cólica menstrual, até ajude, porque a gente coloca a bolsa